Boa noite, gente. Que alegria poder estar novamente aqui com vocês, agora à noite. Mais gente aí para a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. E antes de orar mais uma vez, deixa eu contar uma alegria que eu tive aqui, surpreendente. Sabe aquelas coisas que acontecem que você não imagina, gente? Hoje, na hora do almoço, conheci um primo meu que estava aqui, né? O Cauã, com a minha prima Ana. Ó, o Cauã chegou assim: como que é o seu Terezan? Como que se escreve, né? Eu falei: ixi, porque o pessoal confunde Terezan com Trevisan. Já teve um monte de gente que falou assim: eu conheci um parente seu, fulano de tal, Trevisan. Eu falei: não é Trevisan, é Terezan. Tanto é que na escola já imagina um bullying que eu sofria, né? Terezinha, para lá e para cá, né? Ó, Terezinha. O bom é que era Terezinha de Jesus, né? Ainda bem, né? Era já um negócio meio crente, gospel assim, né? E aí no almoço o Cauã chegou qualquer, eu falei, ó, T-H-E-R-E-Z-A-N e tal. Falou, eu também sou Terezão. Eu falei, então a gente é parente, porque família é pequena. Eu falei, de quem que você é filho da Ana? Eu falei, minha prima, então. Faz tempo que a gente não se vê, mas que legal, né, gente? Então, ó, já foi um grande presente para mim. Mas vamos orar, vamos orar. Pai querido santo, obrigado por essa noite. Nós te louvamos pelo teu imenso e rico amor, a Deus. Por tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por esse louvor tão maravilhoso e especial que nós vivenciamos aqui nessa noite contigo, Senhor. E que agora o Senhor fale conosco mais uma vez através da tua palavra, Pai, que será pregada, ministrada aos nossos corações. Que seja o teu instrumento para nos ensinar, ó Deus. Clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós estávamos falando pela manhã sobre arrependimento. Então, só para nos lembrarmos um pouco, a gente falou que a pessoa que se arrepende é quem se declara culpada. Então, o povo de Deus é um povo culpado. Porque sem culpa não existe a palavra arrependimento. Arrependimento só tem sentido quando existe um crime da qual nós somos reconhecidamente culpados. Nós também falamos que o povo de Deus é um povo, para sua surpresa ou não, doente. E graças a Deus por isso, porque Jesus disse que Ele veio para os doentes. Os que são bons, saudáveis, esses não precisavam de médico. Mas os doentes são aqueles a quem foram acolhidos por Jesus em seu coração. Mas a vida do cristão também é uma vida de arrependimento. O cristão, ele não se deixa levar pelo sofisma desse século, que é da verdade relativa, onde o estar errado quer ser extinto do dicionário, porque cada um tem o seu ponto de vista. Para o cristão, não. Para o cristão, todo aquele que está contrário a Deus, às Sagradas Escrituras, à vontade de Jesus, está errado. Porque Romanos diz que todos pecaram, todos estão errados. E por isso estão afastados de Deus. E o caminho para Deus é o arrependimento e o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Foi isso que a gente falou basicamente pela manhã. E finalizamos falando da história de Davi. Que mesmo sendo talvez um ser humano muito pior do que qualquer um que está aqui nessa noite, foi chamado de homem segundo o coração de Deus. E ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque ele escreveu salmos belíssimos, porque ele foi um grande rei de Israel, até porque ele foi um péssimo pai, ele foi orgulhoso no final da vida dele, ele foi assassino, não construiu o templo, porque as suas mãos estavam manchadas de sangue. No final da sua vida, um grande problema sobreveio em Israel, por conta da arrogância e do orgulho de Davi, que queria ver o tamanho do seu reino, mas ainda assim foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque era alguém que se arrependia como ninguém. Então, o caminho para ser homem e uma mulher segundo o coração de Deus não é um ativismo ministerial religioso, mas é arrependimento. É o arrependimento que nos torna homens e mulheres segundo o coração de Deus. E hoje eu queria trabalhar um pouquinho duas histórias
com vocês que também falam de arrependimento. Porque, gente, eu não sei, mas já parou para pensar que tudo aquilo que você se propôs a mudar na sua vida foi um grande desafio? E talvez você não tenha conseguido extirpar esse problema, essa deficiência de você. Por exemplo, quantos aqui já se propuseram a nunca mais cometer nenhum ato de mentira, mas ainda assim voltou a mentir? Quantos aqui já se proporam a nunca mais ter uma atitude de vaidade, e mesmo assim tornou a ter uma atitude de vaidade? Quantos já se colocaram no seu coração o compromisso de nunca mais falar mal de ninguém, e passaram... Você levantou a mão, né? Eu sei, eu concordo com você, eu também, né? Tô brincando. Mas passou-se um tempo, você não resistiu à situação e falou mal de alguém. Sabe o que isso nos mostra? Que a nossa intenção de bondade, ela é corrompida. Isso mostra que o nosso desejo de arrependimento, ainda assim, ele é deformado. Tudo aquilo que nós quisermos fazer diante de Deus para corrigir o nosso caminho, ainda será defasado, incompleto, imperfeito, não será da maneira como agrada a Deus. Toda obra de justiça do ser humano, ela é corrompida. Por isso que a gente às vezes se dobra diante de Deus, e a gente ora sinceramente. Eu tenho certeza que você, como eu, já orou por essas mudanças de maneira sincera. Você já dobrou os seus joelhos lá no seu quarto, quando ninguém estava vendo, e falou: Deus, muda isso da minha vida, eu quero. Tira isso, eu não quero mais fazer isso, aquilo, eu não quero ser aquela pessoa. A gente não está dizendo que não houve sinceridade. A gente não está dizendo que não houve verdade na sua oração. Sabe o que faltou na sua oração? Poder. Não poder de poder, mas poder do atributo de Deus de onipotência, de poder fazer o que quiser, quando quiser, a hora que quiser, autonomamente, sem depender de nada. Nos falta esse poder fazer aquilo que a gente quer, que não falta em Deus, mas falta na gente. É o famoso não conseguir. E as duas histórias que eu queria falar com vocês, elas estão lá no Evangelho de João. A primeira delas começa com a história de Nicodemos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 3. Eu sei que você conhece essa história assim, de cabeça. Você pode parafrasear ela tranquilamente para algum amigo seu, alguma amiga. Mas não custa nada ler de novo. João 3, beleza, gente? Facinho de achar, né? Todo mundo já achou. Se fosse Sofonias, Ageu, Malaquias, aí a gente ia ter que dar pelo menos 20 minutos, né, para achar. Mas João é fácil. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Aí um nome bom para você pôr no seu filho, viu, gente? Um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Mestre, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, ou seja, olha, verdadeiramente estou te dizendo o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, ele faz, mas não sabe onde ele vem, nem para onde vai. Assim
é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhes digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do homem. Até aqui. Capítulo 4 agora. A partir do primeiro verso, se a gente falou de Nicodemos, agora a gente vai falar da mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia, o que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Galiléia retirando-se outra vez para a Galiléia. Deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco da água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim? Sou uma mulher samaritana. Ela disse: isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, voltará a esse poço mais uma e outra vez. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der será dele uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede e nem precisa vir buscá-la. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e o que está agora com você não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora e que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós judeus adoramos o que cremos, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam, um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele dizia: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para ele comer?
Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta do seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro ditado: um é que semeia, outro é que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, porém, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali por dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Gente, 2 histórias totalmente diferentes, mas com a mesma perspectiva. A primeira história era de um líder religioso chamado Nicodemos, um dos caras mais importantes do clã dos fariseus. E quando você começa a perceber o diálogo de Jesus com Nicodemos, não parece um papo de doidão? Negócio muito louco ali. Inclusive, às vezes a gente quer dar um de sabichão, mas tem muita coisa ali que Jesus falou para Nicodemos que nem a gente sabe direito o que é. Você pode até especular, mas esse negócio de vento, vai para lá, vem para cá, negócio muito doido. Inclusive Jesus, ele era meio que doidão mesmo. Você vê o papo dele com a mulher samaritana? Ó, tem a água da vida aí, pô, mas você não trouxe nem balde. Como é que você vai arrumar a água da vida? Você está me pedindo, não entendi esse negócio. Mas uma coisa a gente vai notar de diferente entre essas 2 escolhas. A primeira é que a disposição que havia na mulher samaritana não havia em Nicodemos. Em nenhum momento Nicodemos disse: Senhor, me ajude a entender, me ajude a nascer de novo. Enquanto a mulher samaritana falou: me dê dessa água. Eu preciso que você faça isso. Porque de mim mesmo eu não vou conseguir. Nicodemos tentou racionalizar os argumentos de Jesus. Nicodemos tentou: não, mas olha, como pode eu ser velho e voltar a nascer de novo? A mulher não tentou justificar sua atitude numa explicação lógica. Ela simplesmente se entregou. E Nicodemos é o tipo de crente que tenta por ele mesmo conquistar as coisas de uma nova vida em Jesus Cristo. Nicodemos é o tipo de cristão que a partir do seu próprio braço tenta na marretada acertar as coisas com Deus. Ele não quer dar crédito a ninguém. Tanto que João capítulo 1, o próprio João já denuncia e fala: olha, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E Nicodemos está ali mostrando, apesar da predisposição em procurar Jesus, em conversar com ele na calada da noite, mas ainda assim faltava nele a predisposição de se entregar a Jesus abertamente, livremente, rasgar o seu peito e assumir que Cristo era o Salvador do mundo. Não havia isso em Nicodemos. Agora isso já havia na mulher samaritana. Tanto é que ela não fica nem constrangida de Jesus descobrir que ela era quase uma garota de programa. Traga o seu marido. Ah, não posso, eu sei. Porque você já teve 5 e o que está aí não é o seu marido. Inclusive, ela foi para a galera da comunidade e falou: meu, ele contou a minha vida. Está vendo tudo que vocês ficam especulando sobre mim? É verdade, ele falou isso. Ela se rasgou. Ela ficou aberta para receber aquilo que Jesus tinha para a vida dela. Então a pergunta que eu faço aqui:
Qual tipo de cristianismo a gente vive? O de Nicodemos ou o da mulher samaritana? Aquele que a partir de si mesmo tenta com as suas próprias forças conquistar alguma coisa em Deus, ou aquele que é como a da mulher samaritana, que se rasga diante do Salvador do mundo? Nicodemos não pregou sobre Jesus para ninguém, segundo o relato bíblico. A mulher samaritana, ao contrário, ela anunciou para toda a cidade de Sicar. E não só anunciou, como houve grande conversão. Tanto é que o versículo final da história da mulher samaritana diz que, olha mulher, antes nós estávamos crendo pelas coisas que você disse, mas agora pelas coisas que ele tem nos dito. E descobrimos e sabemos que este é o Salvador do mundo. Nós só descobrimos que Jesus é o Salvador do mundo e da nossa vida quando nós nos rasgamos a Ele. Porque quando nós tentamos aplicar a nossa razão, a nossa racionalidade, tentamos fazer a partir das nossas próprias intenções, pela nossa própria força, no nosso esforço, nós vamos cansar, vamos nos desgastar e não conseguiremos atingir o alvo necessário que Deus quer de nossas vidas. Não conseguiremos. E é por isso que você vê tanto crente cansado. Talvez por isso que você se vê um jovem, um adolescente, cansado. Tudo aquilo que você tenta com Deus, você vai, não consegue, desanima. Aí para de ir na igreja, para de ler a Bíblia, para de orar. Não frequenta pequeno grupo. Porque você tentou na sua força. Você achou que nascer de novo dependia de você. Era uma coisa que você tinha que se esforçar para voltar no ventre da sua mãe. E quem tenta fazer as coisas na própria força, vai olhar para o discurso de Jesus e achar que é papo de maluco. Agora, quando a gente não procura entender o papo de maluco, ouve a promessa dele que existe água da vida. E a gente fala, então me dá essa água. Ah, mas você não é uma pessoa aí que tem uma vida devassa, imoral sexualmente. Falou, Jesus, mas eu quero essa água da vida. E isso vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. E não só a minha história, mas se você for quem diz ser mesmo, vai mudar a realidade de todo mundo aqui. Ela se entregou. Ela se rasgou para Jesus. Ela não tentou ficar esquematizando logicamente que negócio era esse que Jesus estava falando. Olha como foi menor o esforço dela. Só que ela teve que se expor. Nicodemos foi na calada da noite. Talvez ele não queria passar vergonha diante do clero farisaico, que achava Jesus um lunático, um agitador que andava só com semi-analfabetos galileus, e fala assim, ô Nicodemos, você for ter parte com aquele cara que só anda com prostituta, publicano e pecador? Sai fora, né, cara? Essa mulher não. A vida dela também já estava uma bagunça. Mas ela se expôs, sabe por que ela se expôs? Porque ela reconheceu o erro dela. E ela se expôs porque mesmo ela sendo mulher, samaritana, com a vida emocional toda zoada, ela ainda foi diante do povo e se expôs. Aí todo mundo poderia falar assim, que credibilidade tem esse tipo de mulher? Ela poderia ter sido ridicularizada, se não foi. O que ela quer nos falar das coisas de Deus? Olha, quem é essa mulher? Nós a conhecemos. Tanto é que ela tem que buscar água no poço meio-dia, para não ser alvo de chacota. Mas ela é alguém que estava disposta a se entregar, para comunicar a verdade. Aquele que havia chegado. E Deus é tão maravilhoso que honra ela, trazendo conversão, restauração e redenção para aquela cidade. E foi tão maravilhoso que Jesus, ele quis ficar ali. E passou dias ali. Isso foi maravilhoso. E sabe o que é mais legal? É que o anseio de adorar Deus verdadeiramente surge de quem menos a gente espera.
A pergunta que aquela mulher faz quando identifica Jesus como o enviado de Deus é: Senhor, onde é o lugar certo para adoração? Em nenhum momento religioso Nicodemo se interessou em fazer essa pergunta. Nicodemos queria conjecturar racionalmente as coisas. A mulher queria se dobrar diante do Deus verdadeiro da maneira certa. E a primeira pergunta que ela faz é: aonde é o lugar certo para se adorar? E Nicodemos está perguntando: como é que eu faço para nascer de novo? Entrar no ventre de novo da minha mãe? Olha a diferença das perguntas. Olha a diferença da vida de quem quer por si mesmo buscar alguma coisa em Deus e aqueles que querem buscar Deus a partir de Jesus. E para encerrar, eu queria contar uma história para vocês que marcou muito a minha vida. Eu sei que, pelo contato que eu tenho com a galera da Betel, que vocês gostam muito do C.S. Lewis. Pelo menos uma grande parte aí. Em 2003, a editora Martins Fontes lançou no Brasil as Crônicas de Nárnia em volume único. 2003. Eu não sei nem quem era nascido aqui em 2003, a molecada. Mas eu já estava em missões, já conheci o C.S. Lewis, que eu conheci os primeiros textos dele por volta de 1998. E tinha pouca coisa traduzida em português. E eu comprei aquelas Crônicas de Nárnia. Imagina alguém que na época não gostava de ler. Pouco desenho, letra miúda, mas eu me desafiei a ler. E é bacana assim quando você lê o livro e depois surgiram os 3 filmes, né? O Leão, a Feiticeiro Guarda-Roupa, eu sempre confundo a ordem, né? O Príncipe Cáspian e A Viagem do Peregrino Alvorada, né? E eu comecei a ler todas as histórias, o Sobrinho do Mago, o Menino do Seu Cavalo, e depois ver os filmes é muito legal. Só que aí você vê que o filme tem algumas coisas que não tem nada a ver com as historinhas ali, né? Muda alguma coisa. E, gente, é muito legal porque teve o maior teólogo católico chamado Tomás de Aquino. Ele tem na Suma Teológica dele, ó, papo de Locke isso daí, né? Mas ele fala assim que a gente entende melhor os princípios eternos quando nós conseguimos visualizar eles de maneira prática. Então, C.S. Lewis, que foi influenciado por Tomás de Aquino, também na sua teologia, ele trazia essas crônicas para passar melhor os ensinos, para a gente poder visualizar e ver o que é. Tanto é que quem assistiu as Crônicas de Nárnia ou leu o livro sabe que Aslan é quem? Representa Jesus. Quem assistiu o primeiro filme e leu a história, sabe que quando ele morre lá em sacrifício, depois o que acontece? Ele ressuscita. Se você é crente, você fala, é Jesus. Era isso que o C.S. Lewis tinha na cabeça dele mesmo. Só que aí, eu lembro que em 2003, eu li todas as histórias. Foi cansativo, foi penoso, mas a história que eu mais gostei foi a do peregrino, a viagem do peregrino da Alvorada. E tem uma cena, eu não vou contar toda a história para vocês, mas tem uma cena que é muito bacana. Para quem assistiu, você vai se lembrar com saudosismo, para quem leu o livro também. Se você não leu o livro e você não assistiu o filme, eu vou ter que dar spoiler, tá bom? Tem que dar spoiler. Mas o que acontece? A história começa, na verdade, quando a Lucy e o Edmundo, eles vão ficar na casa de uma tia, de um tio. E aí, naquele quarto, tem um quadro, num quarto que eles estão hospedados, e tem uma moldura com uma cena do mar, assim, e aquele é um portal para Nárnia. Porque a moldura do quadro é feita com madeira que era de Nárnia, então você precisa abrir um portal. Só que na casa da tia, dos tios, tinha um primo deles, muito chato. E aí mais um nome bom para você dar para o seu filho, Eustáquio. Eustáquio. Gente, pensa no cabra chato. Pensa na pessoa mais chata que você conhece, Eustáquio. Você chama ela de Eustáquio quando você sai daqui. Ela não vai entender nada, a gente vai. Eustáquio era aquele cara mala. E olha só, vou falar as características de Eustáquio. Vaidoso, orgulhoso, arrogante, cheio de si mesmo, maldoso,
egoísta e vaidoso. Olha, tudo concentrado num menino de 14 anos. Imagina. Tanto é que Eustáquio só implica com a Lúcia e com o Edmundo. Desobediente, liso, aprontava, tirava as costas para ficar a culpa nos primos. Só que aí então aquela água do quadro começa a invadir o quarto e eles acabam em Nárnia. E aí passa muita história no livro. Mas o que acontece? Tem uma hora lá que Eustáquio se perde numa floresta. Eu vou dar a versão do livro, tá bom, gente? Você pensar no filme é diferente. Mas ele se perde numa floresta e de repente ele começa a se deparar com muitas riquezas. Muitas riquezas. Inclusive eu vou tirar alguns detalhes, senão a gente vai ficar até amanhã aqui contando a história. Aí ele caminha, de repente ele descobre que aquele tesouro era um tesouro de um dragão. Só que Eustáquio era um menino que não gostava dos livros, achavam que os livros eram desnecessários. Tanto é que se ele tivesse mais apreço pela leitura, ele ia descobrir que os livros dizem que o tesouro de um dragão é um tesouro maldito. Maldito. Mas Eustáquio, ganancioso, lembra daquelas qualidades maravilhosas que eu falei dele? Ele está lá vasculhando até que ele pega um bracelete muito bonito, ele põe no braço, e ele pega um monte de colar, e ele vai se empanturrando e falando assim: agora eu estou rico, muito poderoso, nada vai me vencer. E aí um dragão já tinha morrido antes. Por isso que ele entra na caverna escura, e ele se deita e ele faz igual a gente quando vê a neve pela primeira vez, sabe? Fica assim, ó. Só que ele fez isso em dinheiro, em pedras preciosas, rubis, moeda. E Eustáquio acaba caindo no sono. Até que Eustáquio acorda no outro dia e ele se assusta porque ele vê uma pata de dragão. E ele fala: uau, o que é isso? E ele tenta fininho sair, até que ele vê outra pata de dragão. E ele tenta sair de fininho da caverna e ele se tromba, mesmo sendo pequenininho, e a caverna grande, ele não está entendendo muito bem. Até que então ele chega na água, e quando ele olha, ele vê um reflexo de um dragão, ele se assusta, achando que o dragão estava atrás dele. E ele sai do lago, meio estrambelhado, de uma dor no braço, e ele olha, é aquele bracelete, que antes passava no braço magro, franzino dele, agora está cravado. E ele começa a perceber que ele é o dragão. Ele se tornou um dragão. Então ele começa a voar, cuspir fogo. E ele fala: agora eu estou completo. Eu tenho dinheiro e sou o animal mais temido e poderoso do mundo. Quem poderá contra mim? Nem o príncipe Cáspian, poderoso, forte, poderá lutar contra mim. Eu sou o mais poderoso. Só que à medida que ele voava e viu o seu poder, ele começou também a sentir falta das pessoas, da vida comum. Ele não podia chegar, por exemplo, onde o acampamento estava montado. E ele cai em depressão. Cai numa depressão profunda. E aquele bracelete apertando com uma dor insuportável ele. E ele começa a chorar, e as lágrimas de um dragão são águas ferventes. Toda vez que cai, sai fumaça. Até que ele então resolve viver uma vida solitária, e ele começa a sobrevoar a floresta. E ele passa sobre o acampamento onde outrora ele pertencia. E ele aterrissa numa praia. Até que o pessoal desse acampamento, eles falam assim: gente, cuidado. Um dragão acabou de sobrevoar o nosso acampamento. Amanhã de manhã nós temos que ter um plano de ir lá e enfrentar esse dragão, senão eles vão nos devorar. Então quando eles chegam até a praia onde o dragão estava, eles começam a conversar. Aí eles percebem que o dragão é o Eustáquio. Só que Eustáquio não fala mais a língua deles e se comunica com gestos, de maneira bizarra. E aí eles ficam amigos de Eustáquio.
Só que Eustáquio continua um dragão. E aquele bracelete apertando. E ele com as suas poderosas garras tenta arrancar o bracelete e não consegue. E Eustáquio vira amigo. Porque ele aquece o pessoal durante a noite. Leva todos aqueles que estavam naquele acampamento para voar e conhecer toda a ilha. E eles percebem que realmente não existe mais ninguém morando naquela ilha. E o tempo vai passando, eles dormem no seu corpo quente de dragão. E Eustáquio começa a sentir uma sensação como nunca antes sentira. As pessoas gostam dele e ele gosta das pessoas. Muda-se a relação. Eustáquio muda quem ele é, só que ele continua um dragão. Até que o tempo vai passando e eles precisam levantar acampamento e continuar a jornada deles pelo mar. E tem um problema, como é que a gente vai levar um dragão? Não temos alimento, não temos abrigo, e a viagem é muito longa. Eustáquio vai ter que continuar aqui, o dragão. E nós vamos seguir, ele vai ficar sozinho nessa ilha, com a sua riqueza. E Eustáquio, sabendo disso, ele voa para outra parte da ilha. E por dias eles ficam sem notícia de Eustáquio. Até que um dia, Edmundo está lá no acampamento ainda se preparando para sua jornada de retorno, para ir embora. E ele vê alguma coisa se mexendo na floresta escura. E ele prepara a sua espada e ele falou assim, essa ilha a gente tem a certeza que não tem mais ninguém morando aqui. E quando o Edmundo vai desembainhar a sua espada para atacar aquela sombra, é Eustáquio. Eustáquio aparece agora como ele mesmo, aquele menino de 14 anos, não mais um dragão. E Edmundo olha para Eustáquio e fala assim, o que aconteceu? E aí Eustáquio diz para Edmundo, olha Edmundo, eu não vou te contar como eu me tornei um dragão, mas eu vou te contar como eu deixei de ser um dragão. Ele começa a falar assim, Edmundo, eu viajei para o outro lado da ilha porque eu sabia que a minha vida seria lá. A minha vida seria solitária. Porque eu me transformei naquilo que eu era. Naquilo que eu era na minha essência. E eu chorava com aquele bracelete insuportável apertando o meu braço. E eu já estava sonolento, com fome, sem força. Até que de repente eu vi alguma coisa que eu não sei se eu vi ou se eu não vi, mas eu vi um leão. Um leão apareceu diante de mim. E mesmo eu sendo um animal mais poderoso da terra, eu fiquei intimidado pelo olhar do leão. Até que esse leão avançou contra mim. E mesmo sendo um dragão, eu fechei os meus olhos. E quando eu abri, o leão estava com a cara na minha frente. E ele me disse, eu não sei se disse também, mas ele falou, segue-me. Se você é crente, você já pega a referência. Você vai se lembrar de Mateus, dos discípulos na praia, que Jesus passa e fala, segue-me. E eu segui o leão, e ele me levou por um caminho muito pequeno, até que nós chegamos num lindo lago. Um lago com as águas mais transparentes, límpidas e convidativas que eu já vi na minha vida. Só que para chegar nesse lago tinha uma escada de mármore. E eu olhei para aquele lago e falei, quero tanto sentir a água desse lago, porque talvez amenize a dor do meu braço. Mas aí o leão me disse, você quer mergulhar nesse lago? Ele falou, sim, então tire as suas roupas. Aí eu olhei e pensei, mas eu não estou com roupa, mas assim como uma cobra tem as suas escamas, um réptil tem as suas escamas, a minha roupa é minha escama. Então eu peguei as minhas garras e cravei no meu corpo e arranquei as escamas. Até que quando eu me vi, eu estava como um frango depenado, todo desengonçado, descendo as escadarias de mármore e indo para aquele lago. Só que quando eu ia botar o pé na água, as escamas tinham voltado.
E eu subi mais uma vez, enfiava minhas garras profundas e arrancava minhas escamas. E quanto mais eu arrancava, outra camada aparecia, outra camada aparecia, outra camada aparecia. E eu não conseguia. E eu me entristeci, caí na terra e desanimei. Mas o leão chegou para mim e disse: você quer que eu tire a sua roupa? E eu simplesmente com um gesto balancei a cabeça. Então me deitei de bruço. O leão subiu nas minhas costas e com suas grandes garras cravou sobre as minhas costas. E a dor foi tão imensa, tão imensa, tão imensa, intensa, que eu achei que atravessaria o meu coração. Mas o leão com as suas garras conseguiu tirar escama por escamas. Doía, doía, mas ele tirava. Até que eu fiquei mais uma vez, parecendo um frango depenado. O leão então me agarrou. Eu não gostei muito, mas ele me agarrou e me jogou no lago. E eu comecei a nadar. E aquela dor no meu braço, e eu nadava, nadava, nadava. E aquela dor foi sumindo, sumindo. E quando eu me percebi, eu estava, eu mesmo, Eustáquio, limpo. Não era mais um dragão. Não havia dor no meu braço. Tudo tinha desaparecido. Saí do lago e o leão me vestiu. E disse: volte. E eu vim andando e estou aqui. E aí o Edmundo falou: você se encontrou com Aslan. Esse era o Aslan que eu odiava. Porque no barco, no navio, todos falavam de Aslan, Aslan. Eu peguei ódio. Então esse era o Aslan. Gente, essa história, ela tem a ver com a nossa história. Essa história tem a ver com a mulher samaritana. Porque todos nós somos dragões. Envolvidos por uma escama de vaidade, de orgulho, de arrogância, de pecado. E sabe de uma coisa? As nossas garras não conseguem nos limpar. As nossas garras não conseguem arrancar as nossas escamas. As únicas garras que conseguem arrancar as escamas da nossa alma, da nossa vida, são aquelas que estão nas mãos de Jesus. Agora, para que Jesus use as suas garras, nós temos que ficar vulneráveis. O dragão ficou de costas para o leão. Ele deitou de bruços. Já parou para pensar que a posição mais vulnerável do ser humano é quando ele fica de costas? Tanto é que fala assim: covarde, atacou pelas costas. Você não vê, você não espera. Você está rendido, desarmado, desprotegido. E é nessa posição que Jesus quer que a gente fique. Não armados como Nicodemos, mas desarmados como a mulher samaritana. Não tentando resolver com as suas garras como Nicodemos, mas permitir que as garras do Salvador limpem, como a mulher samaritana. Porque Jesus é o único que pode conseguir nos limpar, nos agarrar, jogar no lago e depois nos vestir novamente. Esse tipo de coisa nós não conseguimos fazer por nós mesmos. E quando tentamos, estamos cansados, sobrecarregados, depressivos, ansiosos, descontentes e começamos a colocar a culpa em todo mundo. Mas quando nós entregamos para Jesus, quando nós nos arrependemos, porque isso se chama redenção, se chama arrependimento. Quando você se arrepende de ser o dragão que é, e você clama para Jesus, Ele vem e aplica redenção. Ele liberta você das escamas e te dá a possibilidade de viver uma nova vida. Então, se hoje de manhã a gente falou sobre arrependimento, agora à noite a gente está falando de como você realmente pode se arrepender de verdade.
Para você se arrepender de verdade, você também precisa de Jesus. Para você conquistar a redenção de verdade, você também precisa de Jesus. Talvez tudo que você tem feito na sua própria força. E a juventude é a idade da força, né? Mas está na hora de você se colocar vulnerável diante de Jesus. Está na hora de desarmar e falar: Jesus, eu sou todo seu. Eu quero me entregar para o Senhor mesmo. Eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido de mim mesmo. Eu tenho tentado me entregar, eu tenho tentado me lançar, mas de mim mesmo eu não tenho conseguido. Eu preciso que as tuas garras entrem profundamente no meu coração. E a pergunta é: você está disposto a sentir essa dor? Você está disposto a ficar parecendo um frango depenado? Você está disposto a... Porque dói, gente, dói. Hoje em dia é pregado que você vai ter uma vida de sucesso, de triunfo, porque Deus vai fazer, Deus vai te dar. Mas a vida cristã é de sacrifício. É dor com a sombra da eternidade, que sim, lá será a mesa do banquete. Enquanto estamos aqui, estamos lutando com o pecado. Estamos lutando contra o diabo. E a promessa é aquela que Paulo diz na carta dele a Timóteo, dizendo que todo aquele que quiser viver uma vida piedosa, sofrerá, padecerá perseguição. Mas é uma vida livre de escamas. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele é como esse dragão sendo limpo. Quando ele se arrepende diante de Natã, ele é esse dragão que está passando por esse processo doloroso, com as garras de Jesus fincadas na sua vida. Mas uma vez limpo, se torna um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido e santo, de verdade, o Senhor sabe que somos todos dragões. As escamas do pecado cobrem a nossa vida. Quão limitados somos, ó Deus. Até para se arrepender de verdade, nós precisamos do Senhor. Deus, e muitas vezes a nossa vida, ela é uma reprodução de Nicodemos. Nós vamos até o Senhor, queremos ouvir a fórmula, mas nós queremos aplicá-la, nós queremos fazer. E a verdade é que ficamos boiando, não entendemos, e começamos a nos desgastar, cansar. Não estamos dispostos, ó Deus, a nos expor, a ficar rendidos diante do Senhor. Mas, Senhor, uma história seguinte, nós vemos uma mulher que se rasgou inteira. Uma mulher que pediu ao Senhor. E que tinha dentro de si o profundo desejo de ter uma vida de adoração genuína. Deus nos ajude, Senhor, a ficarmos vulneráveis diante do Senhor, a abrir mão, a não nos defender, a parar com essa bobagem de querer nos limpar a nós mesmos. Mas Deus, derramamos o nosso coração, viramos de costas para que o Senhor venha sobre nós e crave as tuas garras, ó Deus, e nos limpe. E ainda que doa, ó Deus, os processos,
Nós queremos ser limpos das escamas, para que o Senhor nos jogue, Senhor, nos teus rios de água viva. Porque ali seremos limpos, ó Deus. Seremos saciados por essa água, Senhor. E depois o Senhor nos vestirá e nos reconduzirá à nossa vida cotidiana, ao nosso dia a dia. Mas vestidos, restaurados, uma nova pessoa. Assim como naquele livro das Crônicas de Nárnia, Senhor, Eustáquio, pós-dragão, se torna um menino diferente, amável, humilde, resolvido. Nós também queremos ter uma vida pós-escamas de dragão. Pai, nos ajude, Senhor, em nossa caminhada, Deus. Nos ajude, Senhor, a ter uma vida contigo verdadeira, Pai. Porque não temos conseguido nada a partir de nós mesmos. Toda nossa dependência é diante do Senhor, ó Pai. Por isso, Deus, nos abençoe nessa noite, Pai. Nos ajude, Senhor, em nossa caminhada, Pai. Que possamos, de maneira prática, nos lançar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos ajude em nosso arrependimento, para que o Senhor mesmo nos dê redenção, Pai. Oramos assim, gratos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Espero que realmente, uma vez igual ontem, entendendo o que é pecado, entendendo hoje como é o arrependimento, a gente possa seguir num relacionamento saudável com o Senhor. Valeu pela atenção de vocês aí.